Essa primeira redação, o tema era basicamente manutenção da liberdade de expressão no atual momento brasileiro. Então, olha só, vamos ver parte por parte. Primeiro parágrafo é a introdução. Então, eu tenho que colocar um repertório. Tem que ter conectivo em todas as frases, todas as orações. Eu tenho que problematizar o tema, falar por que que aquilo é um problema, quais são as teses dele, então quais são as causas, quais são as consequências, e relacionando isso com o tema e o repertório. Vamos ver. Então, durante a década de 30, grupos minoritários tiveram sua liberdade de expressão ceifada quando ritmos como o samba e o pagode foram criminalizados justamente por sua associação com a parcela desprivilegiada da sociedade. Assim, nota-se que a oportunidade de se expressar é um direito comumente tirado de grupos não hegemônicos, tais quais os sambistas, como forma de limitar o conteúdo ao qual a população não tem acesso e, consequentemente, atenuar sua visão da sociedade, tornando-a mais manipulável. Diante disso, ao notar que o óbice supracitado perdura aos dias atuais, é possível associá-lo ao legado histórico nacional, ocasionando na homogeneização cultural. Mas vamos pegar aqui as informações principais. A gente tem o nosso repertório, essa informação de fora que traz um apoio para o que eu estou falando. E aí, como é um fato histórico, eu não preciso colocar fonte, porque ela por si só já é o bastante. E ele é produtivo porque eu associo ele aqui, ó, no parágrafo de baixo. Então, vamos aí, vimos o repertório. Ele é pertinente, que não é necessário, então ele tem a ver com o tema, mas não era obrigatório. Ok? E então, nessa segunda frase, segunda sentença, eu tenho que problematizar. Eu tenho que falar: olha, beleza, a galera não tem liberdade de expressão. Ó, não ter liberdade de expressão é ruim. Por quê? Então, aqui, ó, primeiro eu falo que acho que ele tá falando assim: liberdade de expressão. Eu tenho que falar que é um problema, e o problema é o fato dele ser tirado de pessoas não hegemônicas. Hegemonia é quando é tudo igual. Então, quando eu falo grupos não hegemônicos, eu quero dizer qualquer pessoa que foge da elite, foge do padrão, perde seu direito de se expressar. E um exemplo desses grupos que fugiam do padrão, que perderam seu direito de se expressar, foram os sambistas. E isso foi feito como forma de limitar o conteúdo ao qual a população tem acesso e atenuar sua visão de sociedade, tornando-a mais manipulável. Ou seja, eu tô chegando aqui falando: olha, não só tiram só da galera que é uma parte considerada ruim da sociedade, a parte diferente da sociedade, como também isso é ruim por quê? Porque significa que só tem uma informação que a galera tem acesso, então elas só vão ter uma opinião. Com isso, é mais fácil de falar quando uma coisa está errada, quando uma outra está certa. Isso faz com que, se eu não tenho outros lugares para pesquisar, é muito mais fácil me manipular, porque eu não tenho como confirmar o que eu tô vendo, ou como pensar diferente. Esse daqui é o meu argumento do porquê que isso tá errado. Por que é ruim a gente não ter liberdade de expressão. A gente vê também, ó, aqui eu coloquei assim, que é para ligar um parágrafo no outro, ou uma frase na outra. E os verdes aqui são conectivos, como a gente vê em algum desses aí. Seguindo também, outro conectivo. Diante disso, anotar que o óbice supracitado é ó, gente, isso é uma coisa que eu estava falando, assim, de não tenha
não repetir palavra, pesquisa sinônimo de problema. Então, óbice supracitado, o óbice, o problema que eu falei acima, perdura, continua até hoje. Porque olha só, inclusive faltou aqui, ó. Isso daqui tem a ver com o nosso tema. Quando eu tô falando aqui que cadê? O tema é no atual momento brasileiro, então não adianta nada eu chegar aqui e falar passado, 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 passado. Essa aqui é outra informação importante quando a gente for dividir o tema da redação. A gente tem que pegar e falar também do momento atual brasileiro, e esse daqui é um caso, falar que ele acontece até hoje. E aqui eu vou apresentar as minhas 2 teses. Primeira coisa é só você falar quais são suas teses. A primeira é o legado histórico nacional, ou seja, o passado do Brasil fez com que isso acontecesse. Então, essa daqui é uma tese de causa, que eu tô falando que isso acontece por causa disso, e a consequência desse problema é a homogeneização cultural. Então, essa daqui é a minha tese de consequência. Então, ó, fiz a introdução. Falei do meu repertório, liguei ele com a minha tese, ó, com o meu tema, problematizei, fiz as teses. Agora eu vou falar um pouco mais dessa primeira tese, que é legado histórico nacional. Como que eu vou falar que isso daqui tem a ver com o tema? Essa aqui é outra coisa. Gente, a minha primeira frase das minhas redações costuma ser a mesma, praticamente. São muito parecidas, que é o fato de falar assim, conectivo, que costuma ser no primeiro, em primeira análise, no segundo, ademais, é preciso falar que tese é um problema para tema. Funciona super bem, é curto, porque isso aqui, ó, vai ser tipo assim, uma linha. E você tem que pensar nisso também. Então, é uma linha que você vai escrever super rápido e funciona. Então, em primeira análise, é necessário ressaltar o problema, o passado brasileiro, como entrave no alcance da liberdade de opinião. Sob tal ótica, o país passou por um período de intensa repressão e censura durante a ditadura militar, de 1964 até 1985, na qual grupos dissidentes ao governo tiveram sua prerrogativa de expressão arrebatada. Logo, ao entender que uma população que consegue se pronunciar é capaz de confrontar problemas ocorridos na sociedade e de questionar os responsáveis, alguns governantes dizimam esse direito da população, como visto na ditadura, visando manter sua posição de poder sob sua tutela. Sendo assim, percebe-se a fragilidade da liberdade de expressão atual, frente a seu tribuloso antecedente na história nacional e a compreensão do seu poder transformativo. De novo, palavras difíceis, mas vamos quebrar isso aos poucos. O que isso significa? Primeiro, de novo, gente, lembra, imagina que o leitor é burro e que você tem que falar tudo de novo, de novo, de novo. Imagina que ele tem, tipo, perda de memória recente. Você tem que falar tudo de novo, de novo, de novo, pra garantir que você não vai ficar faltando nada. Porque mesmo se você perder alguma coisa num pedacinho, se você falou no outro, já salva. Então, aqui apresentando, temos o conectivo, temos a tese e o impacto dela com o tema. Explicando um pouco mais, de novo, nós temos um conectivo. Começou outra frase, coloca conectivo. Tanto que, olha só, vocês podem ver, toda outra frase, outro conectivo. Que te ajuda a organizar e ficar bem mais fácil. Então, coloquei aqui meu outro repertório. De novo, esse repertório foi citação histórica. Gente, ditadura é muito bom pra falar de muita coisa, tá? Estudem ditadura. Ano não é necessário. Não sabe? Não coloca. Melhor. Mas a ditadura foi de 64 a 85. E aí você explica basicamente o que aconteceu. E uma dica também é de você já colocar o repertório de forma que explica o que você está querendo.
Então, não fala assim no geral o que que foi ditadura. Se eu tô falando de liberdade de opinião, deixa eu já falar especificamente da ditadura e da liberdade de opinião nela, que você já ganha um pouco também até nas linhas. E foi o que eu fiz aqui. Grupos dissidentes, grupos que tinham opiniões diferentes, divergentes, que não combinavam com o governo, tiveram sua prerrogativa. Prerrogativa significa direito de expressão arrebatada, quebrada, retirada, basicamente. Esse aqui é meu repertório, beleza. Mas o que meu repertório tem a ver com o meu tema e tem a ver com a minha tese? Então, ó, a minha primeira tese é falando que a causa da gente ter essa dificuldade de liberdade de expressão atualmente é porque no passado a gente não tinha isso. E é isso que eu explico. E aí tem outra questão aqui, que foi o fato de que no primeiro parágrafo aqui, ó, eu falei que torna a população mais manipulável quando você não tem opinião própria, quando você não tem liberdade de opinião. Tanto que continua isso nesse outro parágrafo, falando que população que consegue se pronunciar é capaz de confrontar problemas ocorridos na sociedade e de questionar os responsáveis. Aqui o problema eh, de não ter liberdade de opinião. Aqui foi um exemplo onde a galera não teve liberdade de opinião, o que que isso significou e, de novo, falei aqui tudo bonitinho, mas, final, no último na última frase, você vai falar tudo isso de novo, mais resumido, que é para ter certeza que você conectou todas as informações. Primeira frase, você vai ditar o que aconteceu, falar, conectar as 3 informações, conectivo, a sua tese e o tema. Depois, repertório. Depois, problematização, sua argumentação do porquê que você acha aquilo. E aí, no quarto e última frase, você vai colocar todas as informações juntas de novo. Fica repetitivo? Um pouco. Você tem que saber usar um pouco melhor. Então, sendo assim, percebe-se a fragilidade da liberdade de expressão atual frente a seu tribuloso antecedente na história nacional e a compreensão de seu poder transformativo. Então, isso daqui é o conectivo. Falando da fragilidade, ou seja, um ponto negativo do tema, problematizando o tema. Falando que ela tem a ver com causa, que é também a nossa tese, nosso repertório, de falar que é o passado dela. E por fim, de novo, o meu argumento. Então, de novo, fica meio repetitivo? Um pouco, não vou mentir. Mas é um pouco também porque a gente tem que lembrar que, não sei se vocês já viram, questão de quando a galera tá corrigindo a redação do Enem, eles têm pouco tempo. Você tem uma quantidade de redação que você tem que ler. Ele não vai ler cada frase, cada pedaço. Então, você tem que deixar de novo cada informação explícita e deixar bem claro todos esses elementos para garantir que dê certo e que passe informação para você, para o leitor. Mesma estrutura, só que agora com o outro parágrafo. Primeiro, a gente vai ver simplesmente as informações que a gente vai falar. Ademais, conectivo. A falta de oportunidade da livre manifestação, problematizando o tema, transgride a subjetividade nacional. Esse aqui é minha tese. Outra coisa, se eu tô falando de causa e consequência, eu vou colocar o meu primeiro parágrafo com consequência e depois a causa? Não. Então lembra também de fazer isso nessa ordem. Seguindo, nessa perspectiva, outro conectivo, a distopia 1984, escrita por George Orwell, descreve uma sociedade ditada pelas vontades de um soberano que punia quem o contrariava e controlava diferentes formas de expressão, como a língua e a mídia locais. Então, aqui, de novo, é um repertório, um livro muito bom, muito, muito bom, recomendo demais, que tem a ver com o tema, mas não precisa.
e eu já expliquei a obra em si, de acordo com como eu queria argumentar ela. E eu vou e sigo explicando o porquê disso. E eu acabei de ver que eu repeti assim. Não recomendo. O ideal seria eu colocar assim, logo não, logo já tá aqui. Diante disso, não sei se eu já usei diante disso. Já. Tá vendo? É muita coisa. Você repetir uma vez, não tem problema, porque a gente vai usar de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Por isso que a gente sempre anota bastante pra ter agarrado na cabeça. Assim, ao viver em condições repressivas, a população fictícia se tornou incapaz de discordar de seu líder e, por conseguinte, de praticar sua individualidade. Então, aqui a gente tem condições repressivas, que é basicamente o fato de não ter direito a expressar sua opinião, como que ela como que a consequência disso também, dessa população fictícia, dessa galera que vive na obra 1984, ela perde a capacidade de discordar do líder, ou seja, de ter opinião e praticar sua individualidade. Então essa minha tese aqui, ela era muito complicada, tá, assim, porque ela é muito boa, mas ela é muito complexa e às vezes é muito difícil você explicar ela em pouco tempo. Mas é basicamente a ideia de que todo mundo vai ficar igual, não tem diferença de um para o outro. Outra obra, outro repertório que você pode usar pra argumentar isso é Psicopata Americano, porque todo mundo é igual e com isso, mesmo se um deles fosse um psicopata, ninguém ia perceber. Esse é um outro exemplo de quando todo mundo fica igual, a gente perde muita coisa. Quem então, aqui são os sinônimos dessa minha tese, como eu estava falando isso. E por fim, a gente tem aqui a conexão de todas as informações. Então, desse modo, negar tal direito é negar também a expressão da multiplicidade de ideias e opiniões que compõem uma sociedade e que a torna apta para compreender a variabilidade humana e, como efeito, não ser facilmente sugestionada. Aqui a gente tem outro conectivo, como efeito. Basicamente, aqui de novo, eu estou argumentando e falando: olha, isso aqui é um problema por conta disso, ele isso é consequência disso, e perde isso e aquilo. Então, de novo, aquilo, de novo, de novo, de novo, de novo. Então, mais uma vez, introdução. Você vai, primeiro, trazer uma opinião de fora, depois vai problematizar com o tema e com o repertório, depois você apresenta suas teses. Desenvolvimento. Primeiro, a gente vai ligar todas as informações. Falar, de acordo com isso, tal tese causou o tema. Ou então, tal tema causou a tese. Ou tal tese é a consequência do tema. Depois a gente vai falar um outro repertório. Lembrando, um repertório novo para cada parágrafo, justamente para aquilo de, se um não funcionar, você tem os outros. Carol, não lembrei, mas eu só consegui pensar em 2, o terceiro fugiu da minha cabeça. Você pode pegar um dos textos, um, aí tá tranquilo. Se não tiver conseguindo pensar em nada, pode colocar, acontece. Apresentou o repertório, e aí você vai falar o que que esse repertório, o que que essa tese tem a ver com o tema. Então, de novo, argumentar, persuadir, pegar essas informações, que o repertório é mais como um argumento. É a informação que você está trazendo que vai te fazer convencer as outras pessoas. É o que vai fazer falar: olha, isso daqui é, é um problema por conta disso, disso e disso. Essa que é a causa, é isso aqui. Então, esses são. E por fim, o último é conectar tudo isso. Mais uma vez, tem que ter certeza que todas as informações estão muito bem interligadas. Esses são os parágrafos de desenvolvimento. Por fim, nós temos a solução. Portanto,
é imperativo que medidas sejam tomadas para a manutenção da liberdade de expressão no atual momento brasileiro. Outra coisa, lembra que a gente estava olhando que são muitos elementos de cada tema? Você tem que colocar o tema inteiro, pelo menos uma vez. Chegou aqui nesse último parágrafo, você vai falar: "Portanto, é imperativo que medidas sejam tomadas para tema inteiro". E aí, vai depender do tema, mas às vezes você vai colocar, deixa eu ver isso daqui. Medidas são necessárias para mitigar, e aí o tema inteiro. Mas sempre coloca o tema inteiro nesse último parágrafo, cada palavra do mesmo jeito, ok? Depois, destarte, cabe ao Ministério da Cidadania e dos Direitos Humanos. Gente, esse é o melhor ministério que existe na face da terra, porque ele serve para qualquer coisa. Não importa qual seja o problema, ele muito provavelmente vai funcionar. Então, essa aqui que eu estou falando, cabe ao tal ministério, é a pessoa responsável, também conhecido como agente. E aqui que é a parte interessante. No detalhamento, a gente tem que especificar qualquer outro elemento da solução. O mais fácil de detalhar é esse daqui. Explica o que é esse esse ministério, o que ele faz. Então, essa é uma outra coisa, pesquisa outros ministérios, ajuda demais, mas esse daqui funciona 95% das vezes. E a explicação e outra coisa, mesmo se você for colocar outro ministério, coloca: "Cabe ao ministério de tá-tá-tá", coloca os 2 tracinhos, assim, que é o órgão responsável pelas prerrogativas nacionais e a outra coisa. Tipo, deixa eu ver, Ministério da Saúde, órgão responsável pelas práticas de saúde pública, ok? Então esse aqui é o nosso detalhamento. Cabe ao agente, aí depois o detalhamento do que é esse agente, alertar a população acerca da importância da livre manifestação e de suas implicações. Essa daqui é a minha ação. Então, a minha solução, de fato, é que isso aqui aconteça. Então, a ação é o mais importante. A ação que vai ser feita pelo agente que faz tal coisa. E a gente dá uma pausa. Outro assim, tal ação deve ser feita. Feita funciona, mas é melhor realizada, tá? Então, tal ação deve ser. Caso não caiba realizada, coloca feita. Tal ação deve ser feita por meio. Coloca por meio de também, tá? Palestras e de debates. Esse daqui é o nosso modo meio. Então, não precisa ser muitas vezes, não precisa ser nada muito complicado. E aí eu também recomendo usar palestras e debates como um modo que você pode usar várias vezes. Funciona muito bem. E tudo isso é feito com um fito de, que é um outro conectivo, que é basicamente com o objetivo de criar uma civilização alerta sobre seus direitos e de impedir que essa seja reprimida, como ocorrida no passado verde e amarelo, que é basicamente o nosso repertório. Ok. É isso. Esse aqui é uma visão da prática. Ó, então, interpretação textual feita era aquilo mesmo. Redação, vimos como que funciona a correção. Vimos um pouquinho de como que é aquilo na prática, estrutura, detalhes. Essa parte aqui das dicas copiáveis é o seguinte: depois eu faço um arquivo bonitinho falando assim, teses coringa. Por exemplo, a gente estava vendo que você tem que criar teses. Só que às vezes é muito difícil pensar numa tese. Não vou mentir. O que eu gosto muito de usar e que vocês podem usar para basicamente qualquer coisa? Um,
má influência midiática. Tipo essa daqui, ó. Estão falando que, olha, problema de estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Problema? Mídia. Mídia tá falando aí um monte de coisa, papapá. Junto também eu vou colocar sinônimos. Como vocês viram, tem que ter várias outras coisas. Então, má influência midiática, impacto da mídia influenciando seus espectadores, imprensa, TV, publicitária, tudo isso dá pra gente usar nessa área de influência midiática. Outra também que funciona é negligência estatal, que é basicamente o Estado não faz nada, que bosta. Deixa eu ver se tem. Aqui, ó, negligência estatal, inoperância das esferas do poder. Mas, mais uma vez, o governo não faz nada, era pra estar fazendo alguma coisa, mas continua aí fingindo que nada tá acontecendo. Desigualdade social, silenciamento, que é o fato de não discutirem a respeito sobre aquilo. E a minha favorita, mentalidade capitalista, que é a supervalorização do lucro. Então é o fato de, cara, foda-se quem tá vivendo aí de fato. O problema mesmo é que todo mundo só fica pensando no dinheiro e que não faz mais nada. Então, tudo que faz, tá pensando no dinheiro e completamente ignorando a galera que tá aí vivendo. Então, essa aqui funciona muito, muito bem. Assim como coleta social e etc. A outra que eu tinha colocado aqui também é boa, que é insuficiência legal ou inoperância legislativa, ineficácia da lei, que é tem uma lei, mas não funciona. Então, tá ali só para poder falar que existe, mas ela de fato não tem nenhum impacto, com certeza. Basicamente isso.